Amados, abra sua Bíblia no livro de Salmo, Salmo de número 133. Nós vamos fazer uma leitura bem conhecida da igreja, Salmo de número 133. Glória ao Eterno. Salmo de número 133, se não me falha a memória, em uma outra ocasião que aqui eu estive, eu já li esse texto com a igreja, compartilhei com a igreja, e hoje o Espírito Santo pôs no meu coração mais uma vez esse texto, e por certo Deus tem uma nova direção para falar conosco em cima do mesmo texto, porque a palavra de Deus, ela é como diz no livro de Apocalipse, um rio cujas fontes. Em um mesmo texto, Deus fala de diferentes formas, porém, no mesmo sentido, porque a palavra dele não muda. Me lembro que participei de uma campanha, onde estávamos usando o Salmo 91, e nesta campanha, o líder da igreja exigiu de todos os pregadores o mesmo texto. E na ocasião eu cheguei um dia antes e ouvi o pregador que pregou antes de mim no mesmo texto, pastor Edmundo. E eu preguei um dia depois e fiquei lá. Também por motivo de força maior, que eu faria uma turnê na região. Então eu ouvi o pregador que pregou antes de mim e o que pregou depois de mim. Nós três no mesmo texto. Cada um Deus falou de uma forma mais linda. Esse é o Deus que nós servimos. Se fosse uma matéria ordinária, algo filosófico, o professor que tu ouvisse num local, o mestre que tu escutasse em outra região, seria a mesma retórica, mas a palavra de Deus é diferente. Ela é viva. Quantos creem que a palavra de Deus é viva? Salmo 133, conforme a versão que está nas minhas mãos, diz assim: contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião. Pois ali o Senhor comandou, ordenou a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus. Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar, de exaltar e de louvar aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu costumo dizer, os irmãos já me ouviram falar isso aqui por inúmeras vezes, barulho de glória a Deus não atrapalha o pastor Wendel pregar. Barulho de aleluia, misturado com o idioma do céu, também não me desconcentra ministrar a palavra de Deus. Não sei outros pregadores, eu estou falando por mim, mas quanto mais eu escuto a igreja adorar, parece que mais o meu motorzinho acelera com vontade de pregar. E eu quero pedir à igreja, não deixa o motorzinho do pregador apagar não. Vamos no glória, vamos no aleluia, até mesmo porque a glória pertence a Deus. A aleluia não é do pregador, a línguas estranhas não é do pastor. Paulo disse que quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Teu culto é dele, tua glória é dele, tua mão levantada é para ele, tudo aqui pertence a ele. Rebagalá, xuribiricalabahai. Oh glórias! Coisa linda é estar com a igreja cultuando a Deus. O diabo tem se levantado, mas tem se levantado para cair, porque nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor Jesus Cristo vai prevalecer. Temos visto homens que se dizem sábios, dando brecha e deixando o diabo usá-los para minar, para ferir, para prejudicar um reino diferente de todos os reinos que a raça humana já conheceu e viu. O nosso reino não tem um legislativo
eleito pelos homens, não tem um judiciário indicado indiretamente pelos homens, e nenhum executivo que os homens colocou. O nosso reino é um reino onde o nosso monarca chama-se o Eterno, o Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja já superou tantas dificuldades, já rompeu tantas adversidades, e mais essa, nesses últimos dias, cuja qual estamos enfrentando, e esse demônio que tem sustentado essa pandemia, que está aproveitando desse desgaste, para querer tirar proveito, para prejudicar a igreja, eu já decreto como homem de Deus o fracasso desse demônio, a derrota desse mal. A igreja não, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amados, o Salmo 133, a maioria dos estudiosos, inclusive eu, e eu já quero abrir parênteses na entrada, para dizer à igreja, que discorda teológica, concernente à história, concernente à escatologia, o que vale é o respeito. Eu devo respeitar a sua opinião, você a minha, e vice-versa. Um dia desse eu falava com alguém que é pós-tribulacionista. O que é isso, pastor? Ele acredita que a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que a igreja será arrebatada. Mas eu e esse amigo chegamos à seguinte conclusão: a nossa diferença teológica não muda nossa comunhão e nosso Deus, porque ele serve o Cristo que eu sirvo. Entregou a vida para Deus igual eu entreguei. Agora, assunto teológico, de cultura, de história, não muda a nossa comunhão. Eu, em particular, repito, acredito literalmente que quem compôs esse Salmo 133 foi o salmista Davi. E aqueles que acreditam nesse fundo histórico, há de convir comigo, que o salmista Davi escreveu esse salmo em um momento de paz, em um momento onde a nação de Israel estava vivendo o apogeu dos sonhos, onde as promessas de Deus literalmente materializou sobre a nação de Israel. E todo presente tem um passado. E o contexto histórico passado de Davi vai na contramão do que ele escreveu no Salmo 133. Porque Davi conheceu a nação de Israel dividida. Guerra civil. 10 tribos de um lado, lutando com as tribos do sul. Eu não entendo muito de guerra, nunca presenciei literalmente uma guerra, e nem tenho intenção de presenciar. Mas a gente vê documentário, assiste alguns filmes, e até onde eu sei, guerra civil traz catástrofes, traz desgraça, traz doença, traz miséria, traz morte, etc, etc e etc. Guerra civil faz uma nação empobrecer. Guerra civil se resume numa frase: irmãos lutando contra irmãos. É isso que quer dizer guerra civil. E no reino de Deus não é diferente. E Jesus Cristo levou tão a sério esta verdade, que ele mesmo disse, em uma ocasião: reino dividido não prospera. Sabe o que Jesus Cristo estava dizendo? Guerra civil no mundo espiritual não funciona. Esse negócio de igreja dividir, irmão contra irmão, membro falando mal de obreiro, obreiro levantando montinho contra o anjo da igreja fazendo panelinha, pregador jogando num time, cantor jogando no outro, isso não funciona no reino de Deus. Se isso acontecer, nós estamos nos tornando um forte candidato ao fracasso. Em uma casa que a mulher pensa de um jeito, o marido pensa do outro, a criação dos filhos vai tornar uma criança propícia ao fracasso. É por isso que a Bíblia diz que após o casamento, ela nos orienta assim, né? Se tornamos uma só carne. A gente tem que ter o mesmo pensamento, a mesma visão, falar o mesmo idioma, caminhar no mesmo caminho. E no livro de Malaquias, para quem não sabe,
A palavra do Eterno ensina que da boca do sacerdote, que em pleno século 21, quer dizer o anjo da igreja, o líder sacerdotal da congregação, lá em Malaquias está escrito que da boca desse líder sai palavras de sabedoria, instrução divina. Agora, eu congrego, tem um líder que Deus levantou, só que aí eu começo a buscar conselho e orientação em outra fonte, em outro lugar, que pensa diferente do local em que eu me encontro. Você acha que vai haver nexo, coerência, alinhamento com atitude dessa? É claro que não. Quando a chapa esquentou na casa da viúva, ela foi desabafar com a vizinha. O que tem de crente desabafando nas redes sociais, falando com quem não convém? Quando o marido morreu, as dívidas ficou insuportável, os filhos corriam risco de se tornar escravo. Ela não saiu ligando atrás de revelação ou mendigando profecia para A e para B. A Bíblia diz que ela foi falar com o líder que ela e o marido dela possuía e congregava. Porque, para quem não sabe, o profeta Eliseu era o chefe, era o líder maior da escola de profeta da época. E o esposo da viúva, por nome Obadias, não o mordomo do rei Acabe, mas um homem temente a Deus, que a história judaica vai dizer, tá? Eu até inverti aqui, deixa eu voltar. Não, esse Obadias que eu estou querendo dizer, não o profeta por nome Obadias, mas sim, reiterando agora e corrigindo, mas sim o mordomo do rei Acabe. Que a tradição judaica vai dizer que ele era tão temente a Deus, que quando a chapa esquentou e a crise chegou na terra, do próprio bolso, ele sustentou 100 profetas para manter a obra de Deus de pé. Porque o diabo levantou um atalho de Jezabel para pôr um ponto final no projeto de Deus. O bom é que quando esse Obadias encontrou com o profeta Elias, o que ele disse para Elias? Ninguém falou de mim para o senhor, não? Então deixa eu dar o meu testemunho. Por isso que testemunhar não é se autopromover, é falar a verdade. Ele disse, deixa eu contar o meu próprio testemunho. Não disseram para o senhor que eu mesmo, do meu próprio bolso, sustentei 100 profetas, só para não ver a obra de Deus parar? Só para não ver o projeto de Deus se frustrar? Elias olhou para ele e disse, fala para o rei Acabe, que tu encontrou com um profeta. Em outras palavras, o marido dessa viúva congregava com Elias, que foi auxiliar e se tornou substituto ou dizendo, o seu discípulo Eliseu foi auxiliar de Elias e se tornou substituto de Elias. Então o marido dessa viúva congregou com Elias e congregou com Eliseu. Era o líder religioso que eles tinham. E na hora que a chapa esquentou, ela bateu na porta de quem? Com o seu pastor Eliseu, se é que eu posso chamar de pastor, uma vez que estamos no Antigo Testamento. Muda-se a nomenclatura, mas é o mesmo sentido, é um líder espiritual. Eu, por exemplo, quando a chapa esquenta, dobro o joelho e falo com Deus sim. Usa alguém para falar comigo, Eterno, porque eu creio em profecia. Eu creio que Deus usa vaso. Mas eu não fico mendigando profecia e correndo atrás de profeta. Pelo contrário, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor é que me acompanharão. E quando eu falo com Deus, Deus sempre vai ter ferramenta para usar. E o Deus que eu falo com Ele, que é o meu e o teu Deus, vai levantar profeta para falar conosco. Agora, eu tenho um pastor, eu tenho um líder. A chapa esquentou, eu vou nele. A viúva chegou e falou, meu pastor Eliseu, meu marido morreu, estou endividada, quero levar meus filhos para ser escravos. O que eu faço? E ele trouxe a solução. Não do jeito que ela queria, porque nem sempre um anjo da igreja vai falar aquilo que você quer ouvir, mas sempre vai falar aquilo que o Espírito Santo direcioná-lo para a sua vida. E se vale um conselho, é melhor obedecer do que sacrificar, porque mais se agrada a Deus do obedecer do que do sacrificar. É claro que se a gente ficar batendo de porta em porta, mendigando revelação, correndo atrás de profecia, mais cedo ou mais tarde a gente vai acertar. Você vai dando tiro, até encontrar um que vai falar do jeitinho que tu quer ouvir.
E aí você vai subentender que foi Deus. Mas eu vou repetir, nem sempre a resposta de Deus é sim. Nem sempre a resposta de Deus também é um não. Mas sempre é o melhor que Ele tem para mim e para você. Eliseu disse para ela: entra na tua casa e fecha a porta. Quem sabe se ela fosse atrás de um profeta qualquer, de um desses revelador que tem por aí, ele ia fazer, entregar o que todo mundo entrega. Ou eu estou mentindo aqui? Me escute. Qual profeta que você conhece que não profetiza a porta aberta? Qual revelador que não revela que a porta está abrindo? 99%. Mas o pastor da viúva não. Falou assim: eu profetizo porta fechada. Eu te digo, entra na tua casa e fecha a porta. Ou seja, vigia porque a chapa vai esquentar. Só que tem um detalhe: quando ela chegou em casa, ela não questionou o homem de Deus, ela obedeceu. E o milagre aconteceu ou não? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Crente que obedece à sua liderança, crente que é fiel a Deus, que anda segundo as sagradas escrituras, e é profético o que eu vou falar aqui agora, tem endereço direto. Vou repetir porque é profético e tem endereço direto. Crente que anda segundo a palavra de Deus, crente que é fiel ao eterno, que obedece à liderança que Deus levantou na terra, até de porta fechada milagre acontece, porque a viúva pagou a dívida, ninguém tocou nos filhos dela, sobrou para viver cantando o hino da vitória. E se vale um ato profético, eu digo em alto e bom som, em nome do Senhor Jesus Cristo, com pandemia ou sem pandemia, de porta aberta ou de porta fechada, tu vai pagar tuas dívidas, ninguém vai tocar na tua família, tu vai cantar o hino da vitória, e ainda vai sobrar graça de Deus, para tu dizer: vale a pena servir ao Senhor Jesus. Oh glórias! Aleluias! Porém, o salmista Davi viveu uma época em que Israel estava em guerra civil. E ele estava num time, em um lado, com a tribo do sul. Irmão, foi tanta morte. A história judaica vai dizer que derramaram tanto sangue. A miséria assolou Israel. E sabe o que é mais triste? O diabo não precisou colocar a mão. Ficou sentado, de braço cruzado, olhando os próprios irmãos se autodestruir. Eu fico vendo muita gente que espiritualiza tudo. Você conhece crente sensacionalista? Tem pessoas que falam assim: ah, é o diabo, pastor. O diabo. E eu fico imaginando, o diabo passou longe desse negócio. O que tem de casamento destruído e o povo colocando a culpa no diabo, e não tem coragem de olhar no espelho e reconhecer que foi por conta própria que destruiu o seu lar, por causa de uma picuinha, por causa de pouca coisa. A pessoa dá a vida para não perder um carro, luta de corpo e alma para manter a casa. Quando é casamento: ai, pastor, cansei, dou conta mais não, pastor, só Deus sabe o tanto que eu já lutei. Aí quando é para perder um carro: pastor do céu, me ajuda, pastor, vamos fazer uma campanha, vamos entrar para dentro. Eu não estou cansado não, pelo contrário, eu estou animado. Agora o matrimônio, seu lar, seu companheiro, sua companheira, vice-versa: estou cansado, pastor, só Deus sabe o tanto, né? Ainda bem que é só Deus que sabe, né? Queridos, o salmista Davi viu coisa, Israel viveu, e eu repito, o pior, não teve o dedo do diabo. Satanás ficou de braço cruzado, vendo os irmãos se autodestruir. O que tem de crente se autodestruindo? Entra nas redes sociais, indireta para lá, indireta para cá. Site bombardeando a igreja, ainda fala que é site gospel. Crente postando aquilo que denigre a imagem da igreja. Nem todo mundo é igual. A igreja é composta de pessoas, mas nem todo pregador é igual, nem todo pregador é lobo, nem todo pastor é mercenário, nem todo levita deixa a desejar, nem todo crente brinca de servir a Deus, não. Quando a gente fica
postando essas coisas, somando com isso. A gente está dando brecha para o diabo. E o ímpio, ele não sabe. O ímpio, vou repetir, ele não sabe discernir. Acontece uma coisa aí no mundo secular, envolvendo o nome igreja. Sabe o que o ímpio fala? Os crentes, o pastor, esses pregadores. Pelo amor de Deus, não dê brecha para o diabo, dê espaço para Deus trabalhar. E desculpa se a mensagem estiver um pouco pesada. Eu estou na direção de Deus e com liberdade dada pelos anjos da igreja. Todas as vezes que eu prego aqui, o pastor Edmundo fala, ó, se Deus mandou, entrega. E vai pegando e dando glória. Pastor Edmundo, desculpa eu entrar em detalhe, eu fico imaginando a igreja que João Batista pastoreava. A Bíblia vai dizer que João Batista não curou ninguém, nem de dor de cabeça. Ou eu estou mentindo? Está lá no Evangelho conforme João. E João Batista não curou ninguém. Não operou um sinal. Não revelou o CPF de um crente. E nem sei por que tem que revelar, né? Se o crente deveria saber de cor e salteado. Mas pula essa página. Não revelou o CPF de ninguém. Não curou ninguém. E aí quando você vai analisar a história de João Batista, o povo fazia fila para congregar com ele na caverna na beira do Rio Jordão. Pegava a senha para estar no culto. E aí, para arrochar mais ainda, para agravar, quando você vê as mensagens dele, não tem portinha aberta, não tem mesinha de rei. Desse jeitinho. Olha a mensagem dele, raça de víbora, filho do capiloto. Quem te ensinou a brincar de ser crente, miserável? Se converte, rapaz, não vai morrer. E o povo, glória, aleluia, Deus está falando comigo, eu estou precisando me converter mesmo. Eu dava tudo para estar num culto daquele. Oh, Deus de maravilha. Agora hoje, querem dizer o seguinte, não, a estratégia é essa, tem que entregar a chavinha de ouro, tem que dizer que a corrente está arrebentando, tem que falar que a porta vai abrir, tem que profetizar que vão comer na mesa do rei, pastor, senão o povo não vem, tem que ter campanha. Um pastor amigo meu foi na minha casa essa semana, ele é pedreiro, eu não estou criticando ele não, porque ele falou a verdade. Ele foi lá olhar um serviço para realizar, ele disse, pastor Wendel, eu descobri um segredo. Eu falei, qual o segredo? Os crentes gostam de campanha. Só vai para a igreja quando tem campanha, ainda mais que se for de porta aberta. Eu disse, pior que o senhor está certo. Fala que é culto da palavra, fala que vai ter ensino, fala que vai ter escola bíblica dominical, fala que vai pregar a Bíblia do jeito que ela está. Pior, fala que é culto de oração e que tem que dobrar o joelho para falar com Deus. Você conta nos dedos da mão quem vem para o culto. Mas Deus vai levantar uma geração como a geração de João Batista. E é nesses últimos dias, viu? E é por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele conta contigo. Aleluia. Glória. A guerra passou, a luta acabou. Israel está unido. As 12 tribos falando a mesma língua. Uma maravilha. A nação prosperou. Davi derrotou os inimigos. Alargou a tenda, aumentou as fronteiras, a nação cresceu, conquistaram Jerusalém, construíram o palácio, arquitetou o projeto do templo, da casa de Deus. Só bonança, só bênção, só vitória. E quer saber por quê? Porque a igreja, representada pelas 12 tribos, estava unida. Há um ditado no meio do mundo gospel, que juntos somos fortes, mas é a mais pura verdade. Igreja unida é igreja próspera, igreja unida é igreja abençoada, igreja unida é igreja que cresce. Satanás perdeu. Eu repreendo o espírito da divisão, eu neutralizo o espírito de fofoca, eu bloqueio toda a artimanha satânica, e eu profetizo que a igreja vai falar a mesma língua, vai ter a mesma visão, vamos caminhar no mesmo espírito. Igreja unida jamais será vencida. E aí Davi pegou e falou assim, eu vou compor um hino, depois de viver tudo que a gente viveu, e está gozando desse tempo de paz e de prosperidade. E o hino que ele compôs foi mais ou menos assim:
Agora eu vou usar a versão Almeida atualizada e não a linguagem de hoje que eu estou com ela em mãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Oh glória! É como o precioso óleo que desce sobre a cabeça de Arão e respinga na barba e goteja na orla das suas vestes. Igreja que tem comunhão, pinga azeite, pastor. Igreja que tem comunhão é uma igreja ungida, azeite em abundância, e azeite tipifica a presença do Espírito Santo. Azeite fala de igreja espiritual. Igreja dividida não tem a presença de Deus. Igreja dividida não sabe o que é azeite, mas a igreja unida sabe quem é que tem azeite aqui. Cadê os crentes ungidos aqui? Deus vai derramar óleo aqui hoje até transbordar. Aleluia! Recebe azeite na tua vida, recebe unção na tua casa, recebe a presença de Deus nesta noite, porque a unção despedaça o jugo. O que faz a diferença na vida de um homem não é oratória, não é presença de palco, não é anel, não é diploma nem credencial. O que faz a diferença na vida de um homem chama-se unção, presença de Deus. Aleluia! Já vi crente com nada contra, só estou usando expressão de força. Chinela havaiana com pé de uma cor, pé do outro. Botina, que não sabe nem dar um nó na gravata. Cabelo, só Deus na causa. Tão fraco no português que chama até Jesus de Genésio. Mas tem uma unção e uma presença de Deus tão grande, que quando pega o microfone, sem playback e sem tocador, começa, nós abrimos. De repente a mesma coisa de Jeová falar assim, abre o céu porque começou. Oh glórias! Oh aleluia! A minha oração é para Deus multiplicar o azeite, aumentar a unção, porque é a unção que despedaça o jugo. Recebe azeite aí, crente, recebe a unção aí. Essa unção é como um combustível, e aonde tu vai sair daqui hoje com o tanque cheio. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Recebe aí agora, em nome de Jesus Cristo. Recebe esta unção, recebe esta unção que vem de Deus. Primeiro, o salmista não disse que é ruim estar em comunhão, não. Nem que é pesado. Pelo contrário, ele fala que é bom e é leve. Congregar nunca foi pesado. Congregar é gostoso. Estar no culto é bom. E é leve. Ah, pastor, mas... Que mais? Tu vive pela fé? Tua bússola é a palavra de Deus? Ou o que os homens pensam ou deixou de pensar? Porque os homens estão em parafuso. Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. É uma curva que nunca chega. Eu nem sei se nós estamos na segunda, na terceira, na quarta, na sétima. Que curva que nós estamos? É uma OMS que hoje fala algo, amanhã fala outra. O cientista que também não sabe o que falar. Um grupo contra, um grupo a favor. Os políticos em parafuso, os jornalistas sensacionalistas aproveitando a ocasião. Agora passará os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Aqui não. Está escrito, eu obedeço. E a Bíblia está dizendo que é bom, aleluia, que é suave. Mas eu vou além, para ninguém me criticar. Também diz que é com ordem e com decência. O tempo é atípico. Estamos enfrentando a pandemia, é claro. Mas por acaso, como disse um ministro do Supremo, não vou citar o nome, até mesmo porque está ao vivo não, está sendo gravado, por questão jurídica e ética. Mas alguém disse num discurso ainda essa semana, que a igreja é um ninho de contaminação.
É o pior lugar para alguém pegar o vírus Covid-19. É porque essa pessoa está num nível de vida tão diferente do nosso, que ele não sabe nem o que é pegar um coletivo lotado. De repente ele nunca foi numa agência bancária, pegar uma fila para sacar um auxílio emergencial que você não deu conta sequer de baixar num programa no celular. Eu parei no semáforo agorinha, frente à rodoviária aqui de Ilmas. À minha esquerda, um barzinho. Ah, que vontade que deu de filmar aquilo. Enquanto o reloginho do semáforo ia passando, eu olhando à minha esquerda. Contei 18 pessoas sem máscara, bebendo cachaça, dando risada, batendo na mesa. E o vírus do Covid-19 só na igreja. E entenda o pastor Wendel, porque se tem alguém que é cauteloso, é eu. Estou sem máscara porque estou distante e estou fazendo uso do microfone. Mas eu carrego máscara no rosto, no bolso e dentro da minha Bíblia. Álcool em gel aqui no paletó, álcool em líquido também no outro bolso. Se for uma igreja que eu for pregar, que deixar a desejar, eu não deixo. Porque Jesus disse para a gente vigiar primeiro, depois orar. Agora, se pode criticar alguém relaxado, por que não também enaltecer e honrar aqueles que são criteriosos? Olha que coisa linda onde eu estou pregando aqui hoje. Todo mundo sentado, mantendo a distância, o que estão do lado é família. Na entrada da igreja, a primeira coisa que fez foi o homem de Deus me abordar, medir minha temperatura, álcool gel, máscara no rosto. Se um coletivo consegue se manter desse jeito, por que não um culto a Deus do céu? Eu não estou falando de aglomerar. Eu não estou falando de deixar a desejar. Com ordem e com decência. E o diabo é astuto, tá, crente? Se tem alguém que não brinca de ser diabo, é Satanás. Ele leva a sério esse negócio. Ele aproveita os mínimos detalhes. E sabe qual é o meu medo? O meu medo é de acontecer com a minha geração o que está escrito aqui em Juízes. Vou ler para vocês. Juízes capítulo de número 2. Versículo 10. Eu quero a sua atenção para a segunda parte, mas eu vou ler a primeira também. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles, que não conheceram ao Senhor. Pastor, por que o senhor está preocupado com a nossa geração futura? O que será dos meus netos amanhã, se essa onda do culto online ficar? E eu não estou falando mal, porque eu realizo o culto doméstico. E vou aproveitar que está sendo filmado e quero falar agora com o público indireto. Não, por que não dizer direto? Senhores pregadores, cantores, homens de destaque, de influência, líderes, e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhum culto online substitui um culto presencial. Nenhum culto online substitui um culto presencial. E digo para os senhores que me ouvem, quer fazer seus cultos online? A gente respeita, ainda mais no ano que a gente está vivendo, aos líderes e à igreja. Agora, no individual, só porque é um pregador de destaque, um cantor de fama, alguém que tem um público específico, que tem nome nas redes sociais, pelo amor de Deus, não faça suas lives no horário de culto. Não dê brecha para o diabo manter crente dentro de casa que poderia estar na igreja. Eu estou falando de quem poderia estar na igreja, e não de pessoas de alto risco que tem que ficar em casa. Eu faço várias lives. Eu realizo oração de segunda a sexta, no meu canal no YouTube, 7h30 da manhã. Termino 7:55, porque vai que alguém vai para o círculo de oração. Realizo culto doméstico online, na minha página no Facebook, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, toda terça e quinta, das 18 às 18h45, porque eu sei que às 19h30 tem culto. As pessoas ligam para mim, mandam mensagem: pastor, o senhor participa de uma live? Primeira coisa que eu pergunto: qual o horário? Ah, é tal horário? Não. Mas por que não? Porque nesse horário tem culto. E eu tenho quase 200 mil seguidores na minha página, quase 60 mil seguidores no meu Instagram.
Se a gente fazer uma live nesse horário, que tem de pessoas que acompanham o ministério da gente, que tem tanto respeito, que tem tanto carinho, que vai preferir ficar em casa do que estar na igreja. Isso não pode acontecer. O que será da nossa geração amanhã? Olha o que diz a Bíblia na carta aos Hebreus. E quanto à Bíblia, é o mesmo ditado: contra fatos não há argumento. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação. Quantos têm abandonado a congregação? Repito para ninguém me criticar, e se for criticar, pensar duas vezes. Não estou falando de pessoas de alto risco, pessoas que têm motivo, que têm base científica para estar em casa. Até a igreja entende. Aonde eu congrego e sou pastor auxiliar, a gente leva a ceia para aquelas pessoas especiais. A gente faz o culto transmitido para eles. A gente manda mensagem para saber como é que está. Às vezes um ou outro: pastor, mas eu queria tanto estar aí no culto. A gente mesmo fala: não, segura, espera melhorar. Mas também a gente realiza 2, 3 cultos no domingo, com ordem, com decência, igual vocês aqui durante a semana, para aqueles que podem e que devem. Pelo amor de Deus, não deixa o diabo colocar isso na sua cabeça, não. Eu sei que eu estou sendo florífero. Culto online é uma bênção? É. Melhor do que ficar vendo o que não deve. Mas jamais vai substituir um culto presencial. Porque o salmista está dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. É gostoso estarmos juntos. Sentir o calor da igreja é coisa linda. Oh, aleluias. Não é pesado não, tá? Não é pesado não. É gostoso, é suave. É isso que o salmista está dizendo. Ao contrário do que o diabo está dizendo, que é pesado, que não é gostoso. Deus está dizendo através do salmista: é leve, é gostoso, é bom estar aqui com o Senhor, pastor. Estar aqui contigo, homem de Deus. É gostoso. Sem tocar, só vira para quem está do teu lado e diga: é tão leve cultuar do teu lado. É tão gostoso adorar a Deus contigo. Um dá um glória ali, o outro responde com um aleluia aqui, um levanta a mão ali. Olha aí que coisa linda. Ai, meu Deus, restaura os dias como antes. Saudade de um culto onde a igreja está reunida, cheia de Jeová, um sentindo o calor do outro. Eu fiz uma live recentemente, uma campanha, nas minhas redes sociais, durante 21 dias, 23 horas. E um jovem mandou um áudio, está gravado, está nas minhas redes sociais. Depois os irmãos me acompanham lá na minha página no Facebook ou no Instagram. Eu coloquei ao vivo o testemunho desse jovem. Ele disse: pastor Wendel, eu tenho 7 anos que eu estou num vale. Sofri um acidente, fiquei tetraplégico. E depois que eu fiquei tetraplégico, pastor Wendel, algumas vezes eu voltei na igreja. Mas pelo fato de eu ficar muito acamado, o meu corpo está cheio de feridas. E eu não consigo sequer mais subir na cadeira de roda. Nem o meu banho de sol que eu deveria ter 1h30 por dia, porque o sol da manhã faz bem para mim, pastor. Eu não consigo. Há mais de 2 anos, pastor. Olha o que ele me disse. Toda vez que eu conto isso eu me emociono. Há mais de 2 anos, pastor, eu estou em cima de um colchão d'água, com o corpo cheio de ferida. E sabe o que mais dói, pastor Wendel? Ele me disse: é saudade de estar num culto presencial. Vontade de estar numa igreja de novo. Eu tenho quase 2 anos que eu só estou cultuando online. Não é a mesma coisa, pastor, nunca foi. E quantos têm a oportunidade de estar fazendo pouco caso? Deixando a desejar. Olha o que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Não faça como alguns, mas aproveita a oportunidade para ir exortando e aconselhando o povo, porque aquele dia se aproxima. Jesus está mais perto hoje do que ontem.
Vindo de Goiânia para cá, para a cidade de Umas, para pregar. Alguém mandou num grupo de WhatsApp um pequeno vídeo de uma live de um ex-presidente. E na live perguntaram ele assim, ao vivo, está no meu WhatsApp, circulou as plataformas evangélicas. O que o senhor achou da decisão da Suprema Corte do STF em relação às igrejas? Ele disse, primeiro eu quero falar que eu sou cristão. Vou nem tocar no mérito da questão. Primeiro eu quero falar que eu sou cristão. E que até onde eu sei, para invocar Deus, não precisa estar numa igreja. Eu posso falar com Deus 1 hora no meu quarto, como também 12 horas. Vai dar vontade de perguntar, e qual foi a última vez que tu falou com ele? Não tem nem noção do que é ser cristão. Sabe nem um pouquinho do que é estar num culto celebrando a Deus. Só quem tem essa comunhão sabe falar do que eu estou dizendo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E para terminar, é como precioso óleo. Segundo alguns entendidos, esse óleo precioso aqui, o próprio Deus deu a receita para Moisés confeccionar, para ungir Arão, a sumo sacerdote. E há quem diga que esse óleo que o próprio Deus deu a receita, era tão cheiroso, mas tão gostoso o aroma, que a quilômetros de distância você sentiu o bom cheiro. Agora imagina um crente pingando azeite. De vez em quando a gente escuta isso aí, né? Quem já ouviu falar assim, rapaz, fulano está pingando azeite hoje, hein? É bom, não é? Eita glória! Eu fui pregar numa cidade, num distritozinho do município de São José do Xingu, no Mato Grosso, culto festivo, barraca de lona, igrejinha pequenininha, mas veio muita caravana, uma caixa de som que parecia uma caixa de abelha, estourou minha garganta aquele dia, mas Deus derramou tanta unção, mas tanto poder. Meu Deus do céu. Quando terminou o culto, um empresário que virou amigo meu, que os pais dele tinham muita terra lá, hoje ele é um mega empresário na área de avião agrícola aqui em Acreúna, no estado de Goiás. Quando terminou o culto, ele falou assim, ei pregador, o senhor estava pingando azeite hoje, hein? Meu Deus do céu, quando o senhor abria a boca, a gente sentia cheiro de unção. É tão gostoso, né? Agora, se esse precioso óleo, que inala um cheiro gostoso quando a igreja está em comunhão, eu preciso dizer que igreja dividida transmite um mau cheiro. Pastor, como é que é? Sim, para terminar, igreja unida transmite um cheiro gostoso. Até ímpio passa na porta e fala, que povo diferente. Olha o casamento dessa irmã. Olha a maneira que esse casal educa os filhos. Meu pai, que não serve a Deus ainda, não é crente, tem temor. E já vai vir para Jesus igual eu vim. Porque de graça Jesus me salvou, vai salvar minha família também. Ele mesmo disse, meu filho, o seu povo aí, esses evangélicos, está de parabéns. Que organização. Tinha que ser um exemplo para o Estado. Nossos executivos, legislativo e até o judiciário tinha que pegar as igrejas como modelo. Falar, olha aqui, ó. Os ambientes, os locais de trabalho, tinha que seguir esta organização. Porque assim consegue a vida prosseguir sem a gente parar. Porque se parar tudo também, aí é igual aquele ditado popular, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é melhor depender de Deus, confiar em Deus. Mas o mau exemplo, assim como o bom cheiro causado pelo bom exemplo, que é a união da igreja, você pode senti-lo de longe,
o mau exemplo você pode sentir e ver de longe. Eu não sei se alguém aqui já teve um exemplo triste como o que eu vou lhe dizer. Me lembro que um dia eu fui evangelizar com uma equipe de jovens, numa igreja onde eu congregava, e nós fomos numa feira. E até a metade do evangelismo, uma bênção. Ô meu filho, muito obrigado. Tá bom, depois eu vou ler. A gente entregava aquele folhetim, né? Depois eu vou ler. Alguns esperavam a gente sair, amassava, jogava fora, mas não fazia na frente da gente. Então até aí tudo bem. De repente eu chego numa banca de um cidadão que estava vendendo carne de porco. Quando eu falei assim, rapaz, o senhor me dá um segundinho, não vou atrapalhar o senhor não, quero te fazer um convite para o culto, te entregar um folhetim evangélico que tem uma mensagem linda. Na hora que o senhor puder, no decorrer do dia, hoje é domingo, o senhor lê na sua casa que Deus vai falar com o senhor. Aí quando ele pegou o folheto, ele virou e viu o carimbo do endereço da igreja. Falou, ah, você quer aquela igreja lá? Falei, o senhor sabe onde que é? E eu fiquei todo alegrinho. É facinho de chegar lá, tem culto lá hoje. Ele falou assim, para ser crente igual aquele fulano e aquele ciclano que congrega lá? Eu falei, ixi, até o vendedor de carne de porco conhece as trevas. Achei que era só a igreja que passava dificuldade com aquele casal. Onde? Fiquei até sem resposta. Irmão, o mau cheiro também atinge quilômetros. Casal desunido, uma briga, uma tribulação. Um dia estava na igreja, um dia estava no mundo. Um dia estava crente, outro dia desviado. Um dia estava casado, outro dia estava descasado. Só o sangue de Jesus. Mas a comunhão, o bom exemplo, ela transmite um cheiro gostoso. E eu profetizo que mesmo que o judiciário dessa nação brasileira está deixando a desejar, o executivo e muitos parlamentares, a população, o povo, vai sentir o bom cheiro da igreja. E vão olhar para nós. E vão dizer, vale a pena servir a Deus. E vão dizer, aquele crente não entrou em depressão porque tinha Jesus. Aquele casamento não acabou com essa pandemia porque estavam firmes com Deus lá na igreja. Aquele casal deu a volta por cima porque teve um amparo espiritual. Porque participou dos cultos, ó glória. Quantos acreditam, fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Falo duas coisas e a gente ora. A primeira, essa igreja conhece de cor e salteado o testemunho do homem que passou pelo fogo. Quando eu estava na UTI, o que mais me preocupava não eram as dores de queimar 92% do corpo. Como pai de família, o que me preocupava era como que a minha família ia sobreviver. Se eu partisse dessa para a glória, ou se eu continuasse naquela situação que eu me encontrava. Não tinha emprego fixo, não tinha renda fixa. Vivia literalmente pela fé, como eu vivo até hoje, graças a Deus. E até onde eu entendo, é muito difícil um pregador que prega isso aqui, ó, Bíblia, ganhar alguma oferta se ele não estiver pregando. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quem trabalha com revelação, com profecia, ganha oferta e dinheiro em casa, só no telefone. Agora quem prega a Bíblia, quem ensina a palavra de Deus, é até difícil do povo ficar ouvindo. Um dia alguém falou comigo, pastor do céu, com tanto seguidor que o senhor tem, e olha que nas minhas lives que eu faço, costuma dar 500 pessoas ao vivo. E aquele irmão falou, nossa pastor, eu pensei, o senhor, pelo tanto seguidor que o senhor tem, eu achei que as lives do senhor davam umas 1000 pessoas ao vivo. Aí antes de eu responder, ele mesmo respondeu por mim. Eu falei, mas não é fácil também não, né pastor? Ficar uns 40 minutos escutando Bíblia. Se fosse uma portinha aberta aí, uma chavinha de ouro, bombava. E lá na UTI eu ficava pensando, Deus, quem vai cuidar da minha casa? Que inocência minha, né? Tem hora que a luta é tão grande que a gente até
esquece da bondade de Deus. Mas Deus entende a gente. Eu não estou aqui criticando ninguém, e nem quero que alguém aponte o dedo para mim. Somos vaso de barro, temos as nossas fraquezas. Vou repetir, ignorância minha perguntar quem vai cuidar da minha casa. É claro que é Deus, Ele sempre cuidou. E para Deus mostrar para mim que Ele sempre cuidou, só um sinal, Ele me deu 2 sinal. 2 sinal que Deus me deu. E um deles foi essa igreja da pessoa do anjo desta casa. Pastor Edmundo entrou lá na UTI. Não sei se o senhor vai lembrar disso, pastor Edmundo. Eu deitado naquele leito, o senhor falou assim: pastor Wendel, a igreja de Umas está orando pelo senhor. O senhor fica tranquilo que nós estamos cobrindo a vida do senhor de oração. E aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai passar junto. O senhor não vai passar necessidade. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca vou esquecer isso. O senhor tirou R$500, entregou na mão da minha esposa do meu lado, e falou assim: ó, isso aqui é uma oferta, uma pequena oferta da igreja de Umas, para sua esposa comprar as coisinhas para os filhos, enquanto o senhor está aqui na UTI. E o senhor disse assim: pastor Edmundo, enquanto o senhor estiver tratando, pastor, sem condição de sair para pregar, nós vamos mandar uma ajuda para o senhor todo mês. Um dia eu estou num grupo de WhatsApp de pregadores, sabe o que alguns falaram para mim? Se eu tivesse o testemunho que o senhor tem, pastor, eu já estava rico. Aproveita a oportunidade, pastor Wendel. Põe preço na sua agenda. Todo mundo quer ouvir o testemunho do homem que passou pelo fogo. Um dos primeiros homens na história a queimar mais de 90% do corpo e está de pé com a vida ativa sem a medicina saber explicar. Você está desperdiçando o seu tempo, pastor. E sabe o que eles me disseram no grupo? Você está desperdiçando o seu tempo com esse negócio de agendinha de amizade. Não existe isso não, pastor Wendel. Agora você está velho, não tem mais voz, não tem pulmão. Surgem outros pregadores. E sabe o que os crentes vão fazer? Nem vai lembrar do senhor. E aí usa até o nome de Deus essas trevas. O diabo vem com sapatinho de algodão. E aí o senhor vai desperdiçar a oportunidade que Deus te deu. Põe preço na sua agenda. E para com esse negócio de agendinha de amizade. Para não ofender, porque era um grupo de WhatsApp de pregadores. E só uns 3, no máximo uma meia dúzia, estava dando brecha para o diabo. Eu disse assim: amigos, quando eu estava lá na UTI, com 92% do corpo queimado, sem saber se eu ia viver, foi esse povinho que você usou o diminutivo, foi esse povo que o senhor está dizendo que eu estou atendendo a agenda de amigo, foi esses amigos que cuidaram de mim, que Deus usou para me manter. No meu livro eu contabilizo que eu gastei mais de R$138 mil com o meu tratamento. Isso porque foi pelo SUS, de graça. Agora imagina se fosse particular. Só uma placa que é uma pele artificial chamada Atcoat. Na época foi R$4.890. Eu usei 15 em apenas 21 dias. E eu não tinha um centavo. Mas Deus não deixou faltar nada. Porque esse povinho que disseram para mim, que para mim é príncipe. Por isso eu disse no início da mensagem: eu estou entre os príncipes. Mas se para eles é esse povinho, se para eles estar aqui hoje é uma agenda de amizade, eu vou valorizar isso até o arrebatamento. Porque se eu não tivesse essa comunhão com a igreja, será que alguém tinha orado por mim, lembrado de mim, cuidado da minha casa? Se eu fosse um arrogante, um mercenário, aproveitador de púlpito, será que o senhor tinha saído daqui para me visitar lá na UTI, pastor Edmundo? Valorize a tua igreja, valorize o teu povo, valorize quem está do teu lado. Não substitui a sua congregação por uma live de uma estrela.
nada substitui a comunhão da igreja. Fecha os teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mantenha-nos em plena comunhão. Conserva esta amizade. Não permita guerra civil no meio da tua igreja, porque reino dividido não prospera, Senhor. Vamos vencer essa pandemia, vamos superar tudo isso que estamos vivendo, ó Deus. É com a tua presença, em plena comunhão com a igreja, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada no inferno há de prevalecer contra o teu povo. Assim como Israel prosperou com a unidade das 12 tribos, com o governo de Davi sobre toda a nação, e não com o reino dividido, prospera a tua igreja nesses últimos dias, Pai. Guarda a nossa casa, pois aqui em plena comunhão estamos orando um pelos outros, pois a vitória da igreja é a minha vitória, a vitória do nosso irmão também é a nossa vitória. Assim como oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, também oramos para que o Senhor proteja a casa de quem está à nossa esquerda e à nossa direita. Assim como clamamos para o Senhor abrir a porta para os nossos filhos, também oramos para que o Senhor abra as portas do filho deste homem e desta mulher que cultua conosco agora. Assim como clamamos, ó Deus, pelo nosso milagre, nós também te suplicamos que o teu milagre visita a casa deste homem e desta mulher, porque a tua palavra nos ensina que é bom, que é suave viver em plena comunhão. É como o precioso óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que goteja sobre a barba e respinga nas vestes. É a unção que despedaça o jugo. Se aquela viúva não tivesse comunhão com a sua vizinha, por certo ninguém lhe emprestaria uma botija. A comunhão projetou o milagre, Pai, e pela comunhão que ela tinha com quem estava à direita e à esquerda, proporcionou a ela o privilégio de conseguir botija emprestada. E através desta comunhão, um milagre aconteceu na casa daquela viúva de porta fechada. O azeite aumentou, Pai, a unção multiplicou, ela pagou a dívida, ninguém tocou nos filhos. E eu profetizo que a gente vai pagar nossas dívidas. Eu profetizo que ninguém vai tocar nessa família, nesse filho, nesse casamento. A nossa casa vai ficar de pé. O milagre vai acontecer de porta fechada, porque há comunhão entre a igreja. Recebe o azeite, recebe a unção, recebe a graça, recebe a providência de Deus sobre a tua vida agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a igreja, porque unidos jamais seremos vencidos. A igreja está em plena comunhão. Assim oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Não deixe de orar pelo pastor Wendel. Nesses últimos 12 meses sempre vivi na dependência de Deus, mas tem sido uma experiência nova. Estou vivendo dia após dia um milagre. Portas fechadas, sem agenda. Em 6 semanas, pastor, 1 mês e 15 dias. Ontem foi a primeira igreja que eu preguei e hoje a segunda. Mas nesses 45 dias, não faltou o pão de cada dia na minha casa. Porque a igreja unida jamais será vencida. Eu nunca recebi ligação, pastor, mensagem, como eu tenho recebido nesses últimos dias. Pastor, como é que o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? Estou mandando uma oferta para o senhor comprar uma cesta. Deus mandou fazer isso e isso pelo senhor. Igreja unida jamais será vencida. Obrigado, pastor Edmundo. Devolvo o microfone.